Nós vamos entrevistar agora aqui no jornalismo o juiz eleitoral, Dr. Jean Everton da Costa. Ele que é titular da comarca de Itaió e também da 46ª Zona Eleitoral, falando sobre as eleições municipais de 2020. Doutor, inicialmente temos uma eleição muito diferente por conta da pandemia. Como será o controle e fiscalização para manter o distanciamento, o uso de máscara e todas as providências necessárias para garantir a saúde e segurança de todos nessas eleições? Bom, primeiramente, um bom dia. É um prazer estar aqui novamente na rádio falando com vocês. Bom dia a todos os ouvintes e agradecer o espaço para nós comentarmos um pouco sobre as eleições municipais desse ano. O distanciamento, as regras para a votação esse ano, em razão dessa diferença, em razão de nós estarmos passando por essa pandemia, vai ser uma eleição, está sendo uma eleição totalmente atípica, né, já das outras que nós já passamos. Então, vai ser necessário o uso da máscara, é imprescindível o uso da máscara. O eleitor que chegar ao local de votação sem máscara não será admitido para votar. Então, além do título de eleitor, do documento com foto, é necessário que ele vá com uma máscara para poder votar. E a gente orienta também que o eleitor leve de casa a sua própria caneta, para que ele possa chegar no local de votação, utilizar a sua caneta ao assinar a presença, para que não haja aquela troca de canetas entre a caneta do mesário e o eleitor usando a mesma caneta, vários eleitores usando a mesma caneta, para evitar que haja contaminação. Então, o eleitor deve levar a máscara, documento com foto, o título do eleitor e a caneta para votar. Lá no local de votação, haverá a identificação nas filas para que as pessoas mantenham o distanciamento social mínimo de 1,5 m, 2 metros. A gente pede que o eleitor vá lá, faça a sua votação e volte para casa, não fique no local de votação criando aglomerações para evitar também a possibilidade de contaminação do coronavírus. E o procedimento será o seguinte: o eleitor vai para a fila, sendo admitido dentro da sala, ele vai mostrar o documento com foto, não vai entregar para o mesário, para justamente não haver essa troca também. Mostrando o documento com foto, identificado o eleitor, ele vai higienizar as mãos com álcool gel, vai votar, retornando ele vai higienizar novamente as mãos, então será dispensado. Por isso que a gente pede então que leve a sua caneta para evitar essa troca de equipamentos na hora da votação. Já vai ter uma fiscalização nas entradas desses locais ou somente nesse ambiente de votação que ele não vai poder entrar com a máscara, sem máscara? Não, já haverá fiscalização já na entrada. Todos os locais de votação, além do delegado de prédio, tem os auxiliares eleitorais que eles ficam, 2, 3 auxiliares eleitorais que ficam fiscalizando o entorno dos locais de votação. Então, na entrada já haverá essa fiscalização. Estando alguém sem máscara, por exemplo, dentro de algum colégio, o auxiliar já vai orientar que retorne para casa para pegar a máscara para poder votar. Doutor, para os idosos e pessoas no grupo de risco, como funcionará no momento de votação? As pessoas idosas e grupo de risco, esse ano, a eleição, em razão da pandemia também, ficou estabelecido que a eleição terá 1 hora a mais de duração, justamente para evitar maiores aglomerações nas filas. Então, a eleição esse ano é das 7 da manhã às 17 horas da tarde, às 5 horas da tarde. Então, o TSE estabeleceu como um horário preferencial para os idosos e pessoas do grupo de risco, né? Alguma pessoa com alguma doença, doença séria, comorbidade, como diabetes, pressão alta, alguma coisa assim, estabeleceu um horário preferencial para essas pessoas votarem das 7 às 10 da manhã. Bom deixar claro que é apenas um horário preferencial. A gente pede que essas pessoas do grupo de risco votem nesse horário, mas não é nem obrigatório que eles vão nesse horário e também não é só para eles. Quem não é do grupo de risco e quiser votar nesse horário, também pode votar, mas a gente pede, né, que seja preferencialmente esse horário reservado para os idosos e pessoas do grupo de risco para a Covid-19. Que havia uma dúvida também, a gente recebeu dos ouvintes, quanto à questão de levar esses idosos, né? Então a pessoa perguntou,
Eu vou levar, depois eu tenho que voltar e esperar o horário, eu já posso fazer, aproveitar já esse momento, né? Não, como eu disse, ele pode levar o idoso nesse horário e já pode aproveitar para votar também, sem problema nenhum. Doutor, as eleições municipais aqui na comarca de Itaió, em um outro município, também já registrou, no passado, momentos aí bastante conturbados. Como controlar isso nessas eleições? Nas eleições municipais os ânimos normalmente se acirram porque são menos votos, né? As vagas são menos vagas e menos votos para ser disputados, né? E normalmente nas eleições municipais os ânimos ficam mais acirrados, há bastante discussão, principalmente no dia de votação. Então, o que a Justiça Eleitoral está fazendo? Essa semana fizemos uma reunião com a Justiça Eleitoral, o Ministério Público, a Polícia Civil, Polícia Militar, para alinhavar a segurança dos locais de votação nos 4 municípios, né? A zona eleitoral é composta pelo município de Itaió, Salete, Mirim Doce e Rio do Campo. Então a Polícia Militar, a Polícia Civil vai estar atuante nesse dia, vai ter Polícia Militar fiscalizando todos os locais de votação para evitar essas discussões, essas brigas, evitar boca de urna, evitar transporte ilegal de eleitor, tentativa de compra de votos, né? Ontem mesmo nós tivemos uma prisão em flagrante de um candidato aí que estaria comprando votos e a gente espera que seja a única ocorrência até o dia 15, até domingo, essa seja a única ocorrência, que os candidatos continuem fazendo essa campanha, mostrando propostas, né? Buscando ganhar o seu voto por meio da persuasão, mostrando que as suas propostas são melhores e não utilizando a compra de votos, né? Será possível uma fiscalização rigorosa para coibir e punir abusos e eventuais, como o doutor falou, além da compra de votos, também a questão das fake news nesses 2 temas? Sim, nós estamos desde o início da campanha fazendo... o trabalho está sendo desde o início da campanha para evitar as fake news. A gente sabe que, em razão da pandemia, a campanha desse ano foi praticamente toda pela internet, né? Tirando o contato, além do contato pessoal dos candidatos com os eleitores, mas basicamente os candidatos utilizaram das redes sociais para fazer essa campanha. Então, a utilização de fake news, perfis falsos, são um grande problema. Agora mesmo analisei um pedido liminar relacionado a esse tipo de situação, uma postagem utilizada por um perfil possivelmente falso. Então, nós estamos combatendo. Se algum eleitor, algum cidadão verifica a existência de uma postagem falseada, que o perfil é falso, que você vê que aquele perfil não é de alguém conhecido, faz a denúncia para a Justiça Eleitoral, para o Ministério Público, para a Polícia Militar, Polícia Civil, para que nós possamos investigar e eventualmente retirar do ar, seja a publicação ou o próprio perfil daquele cidadão. E é possível identificar também? É possível identificar. Nós solicitamos, nos casos necessários, solicitados os dados ao Facebook, ao Instagram, aonde foi postada aquela informação. Ele envia os dados do IP e a gente consegue facilmente identificar o usuário que criou o perfil ou fez a postagem, para então esse usuário responder pelos crimes que praticou. Doutor Jean, nessa questão que o doutor comentou dessa possível compra de voto, isso acaba inibindo essa questão nas eleições? Esperamos que sim, esperamos que, né, a notícia desse fato acabe por inibir, se eventualmente outros candidatos estavam fazendo isso, que a gente espera que iniba. E a gente pede que os eleitores, os cidadãos que eventualmente recebam essa proposta, porque é bom frisar que não é só o candidato ou aquela pessoa que tenta comprar votos que comete o crime. Aquele que recebe também comete o mesmo crime e também, além de cometer o crime, está dando um mau exemplo, né? A maioria dos eleitores é pai de família. Nós estamos numa democracia. O exercício do direito do voto é apenas um dos direitos democráticos, né? A gente estar aqui numa rádio
falando que nós bem entendemos é o principal direito que a democracia tem, a liberdade de expressão é o principal do nosso direito. E o grande problema de se vender o voto, além de você não poder cobrar daquele candidato depois, é você dar o exemplo para o teu filho. Né? Se teu filho vê você vendendo o teu voto, daqui 15 anos, quando ele for votar, ele vai agir da mesma forma e nós entramos naquele círculo vicioso que a nossa democracia não cresce. Já que a compra de votos, é bom frisar isso, a compra de votos é o pontapé inicial para a corrupção. Porque o candidato que compra um voto, lá depois que ele toma posse, tenha certeza, ele vai recuperar esse valor de alguma forma. E é aí que a gente vê superfaturamento em obras, todas as formas de corrupção que a gente viu na Lava Jato, tudo isso é decorrência dessa utilização indiscriminada de valores na campanha para que depois que ganha a eleição eles tentam recuperar esses valores investidos. Há informações de muitas denúncias eleitorais já apresentadas na Justiça Eleitoral nessas eleições. Há denúncias graves? E se sim, serão punidas com severidade da lei? Então, denúncias, efetivamente, a gente ainda não recebeu muitas denúncias, né? O que a gente tem é comentários de algumas coisas que estão acontecendo, que estariam acontecendo, né? Que por enquanto não virou processo, efetivamente. A gente não sabe também se vai ter processo relativo a esses fatos, que se ouve os comentários nas cidades, principalmente aqui em Itaió, né, que eu resido aqui, a gente ouve alguns comentários, mas não tem nada efetivo ainda. Mas caso haja, havendo processo, será respeitado, devido processo legal será respeitado, analisando as provas, havendo comprovação de alguma prática ilegal, essa prática será coibida e a pena devida será aplicada. Qual a orientação e qual o canal para o eleitor que identificar algo nesse sentido, né, da questão de crime eleitoral? O eleitor pode utilizar os telefones do cartório eleitoral, ele pode utilizar do Ministério Público, o Ministério Público está ativo para receber essas denúncias, a Polícia Militar através do 190 e a Polícia Civil também, recebendo a denúncia. Todas essas instituições vão investigar o fato para verificar a veracidade e, havendo a veracidade, o fato será processado. A Justiça Eleitoral tem atuado firme para garantir a normalidade do pleito. E o senhor é conhecido pela firmeza e agilidade no atendimento da prestação jurisdicional. Para quem pensa em violar a lei eleitoral, pode estar certo da punição em eventual denúncia? Se, eventualmente, se houver a prática de alguma ilegalidade, seja ela criminosa ou não, havendo, como eu disse antes, havendo o devido processo legal e ficando provada essa ilegalidade, na condição de juiz, eu sou obrigado a aplicar a pena devida, né? Mas, claro, sempre respeitando o devido processo legal, ambas as partes produzindo todas as provas, e essas provas serão analisadas por mim ou pelo juiz que eventualmente venha me substituir, eventualmente. E, analisando as provas é que vai se decidir se houve ou não a prática dessa ilegalidade. Qual a mensagem que o doutor deixa ao final dessa entrevista aos eleitores aqui da nossa comarca? Então, antes de me despedir, eu quero apenas frisar a questão, principalmente daqueles que estão com sintomas de Covid, né? Ou já testaram positivo ou têm sintomas. Embora o voto seja obrigatório, quero deixar bem claro que para essas pessoas que estão com sintomas ou que testaram positivo, que elas, caso entendam, né, analisarem a sua consciência e resolvam ficar em casa em razão da possibilidade de propagação da doença, né, ainda mais agora que nós estamos numa situação em que os casos vêm aumentando, tanto aqui na região quanto no estado de Santa Catarina. O estado de Santa Catarina está novamente tendo um surto da doença. Quem resolver, em razão de ter testado positivo e de ter sintomas, ficar em casa, tem até do dia da eleição, tem 60 dias após a eleição para justificar o voto.
como que faz essa justificativa? A justificativa pode ser feita pelo aplicativo e-Título, né? Pode baixar tanto na Apple Store ou na App Store ou na Play Store, né? do Android. Quem tem celular pode baixar o aplicativo e-Título e fazer a justificativa lá depois da eleição, né? Pelo aplicativo, no dia da eleição, não vai conseguir justificar se estiver na mesma cidade em que vota, em razão do GPS, ele vai dizer que você está na mesma cidade e não pode justificar. E também pelo site do TSE. No site do TSE você consegue também preencher a justificativa e não vai ter penalidade nenhuma, vai regularizar a situação sem problema nenhum. Então, quem estiver com Covid ou estiver com sintomas e resolver não ir votar, em razão da possibilidade de propagação da doença, pode justificar até 60 dias após a eleição, sem problema nenhum. E, no mais, eu quero dizer que esperamos uma eleição tranquila. O eleitor pode ficar tranquilo que todas as medidas de segurança e para a saúde do eleitor e dos mesários estão sendo tomadas. O TSE mandou equipamentos de segurança para os mesários, como máscara face shield, álcool gel, tudo isso está sendo bem cuidado. As medidas de distanciamento social serão observadas nos locais de votação, então estamos tomando a maior precaução para que não haja contaminação durante a eleição. Inclusive, eu quero fazer um agradecimento a todos os servidores da Justiça Eleitoral, né, que trabalharam diuturnamente para que a eleição saia de forma regular. Agradecer também aos mesários convocados, aqueles que convocados aceitaram, se dispuseram a trabalhar nesse ambiente difícil. Eu sei, 2020 foi um ano complicado, está sendo um ano complicado, ainda mais agora com essa volta do vírus. Então, agradecer eles que se dispuseram a trabalhar para a gente e vão realizar esse trabalho tão importante que, né, sem os mesários a eleição não acontece. E pedir que os eleitores votem conscientes, né, analisem as propostas de todos os candidatos dos 4 municípios, escolha aquele que apresentar a melhor proposta. Havendo qualquer irregularidade, que denunciem, não se omitam. E que tenhamos uma eleição tranquila domingo, sem maiores intercorrências, e que dê tudo certo. E, mais uma vez, obrigado pelo espaço, para nós podermos prestar essas informações para os cidadãos, para que eles tenham consciência de que a eleição vai acontecer da melhor forma possível. Muito obrigado. Nós que agradecemos o juiz eleitoral, Dr. Jean Everton da Costa, titular da comarca de Itaió e também da 46ª Zona Eleitoral.